Oi, pessoal do oitavo ano, espero que estejam todos bem, tá? Estamos iniciando nossa semana 3 do volume 5, tá? E esta semana o tema de vocês são os movimentos sociais na América Latina. Lembrando que a América Latina é uma outra forma de regionalizar, né, o continente americano, levando em consideração o processo de colonização, tá? Nesta semana, o primeiro texto lá da página 60, ele vai falar sobre os movimentos de inclusão que acontecem na América Latina. Lembrando que no primeiro parágrafo vai falar que movimentos sociais são movimentos que acontecem de forma coletiva, né, onde as pessoas se organizam e geralmente essas pessoas têm um objetivo em comum, que é alcançar alguma mudança na sociedade na qual eles estão inseridos. Geralmente isso acontece por meio de debates políticos ou por meio de passeatas, por meio de discussões, né, para se chegar a um consenso em que toda a sociedade seja beneficiada, tá bom? Geralmente fazem parte desses movimentos as ONGs, organizações não governamentais que não têm fins lucrativos, né, que geralmente é composta por voluntários que lutam por uma causa social. Tá bom? Então o texto vai falar que no Brasil os movimentos ganharam importância e significância a partir da década de 1960, foi quando surgiram os primeiros movimentos aí contra o atual governo da época, né? A população estava insatisfeita com as transformações que estavam ocorrendo, tanto no campo econômico quanto no campo social. Tá bom? Então vai falar que no espaço rural também existem, um dos movimentos sociais que a gente conhece, ouve muito falar é o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tá? Os indígenas também têm feito muitos movimentos em prol de defesa da sua cultura, do uso das suas terras, tá bom? Na página 61 vai ter um outro texto falando inclusive sobre essa questão dos indígenas, né? Movimentos de inclusão dos povos indígenas, né? Que eram os povos que aqui habitavam antes do processo de colonização. Então vai falar que no Brasil esse movimento indígena, né, ele ganhou força a partir da década de 70, né, com protestos, com movimentos que ocorreram aí durante o período do governo militar, tá bom? E nesse período muitas comunidades indígenas acabaram perdendo seus territórios, que para eles é muito importante, que é onde eles desenvolvem as suas culturas, as suas tradições, né? Essas áreas que pertenciam a eles foram aí substituídas para a questão da atividade agrícola e também para a exploração dos recursos minerais e também com a implementação de questões energéticas, né? Ou seja, construção de obras de infraestrutura, tá bom? Então o texto relata um pouquinho dessa situação vivida pelos indígenas e a necessidade de se reconhecer, de valorizar o habitat desses povos, tá? As questões, elas vão estar vinculadas a essa questão, né, dos movimentos sociais. A primeira questão, qual que é a importância desses movimentos para os indígenas, né? É a preservação da sua terra, da sua cultura, dos seus hábitos, né? Porque para os índios a terra é algo sagrado, é algo onde eles constroem, onde eles vivem, né? E eles têm um amor pela natureza muito grande, porque é dela que eles retiram todo o seu sustento. A questão 2 e 3 é a análise de uma tabela, mostrando aí o número de pessoas que se autodeclararam indígenas, né? A questão número 2 é por que tem aumentado o número de pessoas que se autodeclaram indígena. Na verdade, essa questão é a questão 3, né? Por que tem aumentado o número de pessoas que se autodeclaram indígenas? A questão 2 analisando a tabela, vocês vão dizer qual é a região que tem maior população indígena em todos os períodos, né? E por que isso acontece? Vocês vão perceber que a região que mais tem indígena é a região norte. E vocês também podem colocar na resposta de vocês por que isso acontece, né? É porque é onde a gente tem uma maior parte, né, da região formada por floresta, onde eles conseguem manter ali o seu contato com a terra, extrair da própria natureza aquilo que eles necessitam, tá? Se a gente pegar um outro exemplo da região sudeste, que também tinha muitas tribos indígenas e que hoje quase não tem, por quê? Com o processo de industrialização, urbanização,
todo o espaço que era rural foi se transformando em espaço urbano. Hoje nós temos muitos indígenas que acabam vivendo, né, da chamada forma do homem branco, porque foi obrigado a se adaptar a essas mudanças. A questão 4 tá falando sobre uma palavrinha nova, né, que vocês não devem conhecer, mas o texto traz a definição: misoginia, né, que é um sentimento de aversão patológico pelo feminino, que traduz numa prática que a gente chama muito hoje na nossa sociedade de machista, né? Isso é coisa de mulheres, o homem não pode fazer, homem não chora, né? Então é para vocês, a partir desse texto, a partir do significado de misoginia, né? Qual que é a sua opinião sobre os movimentos sociais com relação à igualdade de gênero? Vocês acham que mulheres e homens têm que ser tratados da mesma forma? Vocês acham que nós temos os mesmos direitos que os homens? Ou nós somos o sexo frágil, que tem que ser protegido pelo homem, que não consegue caminhar sozinho, né? É a opinião de vocês sobre o papel da mulher na sociedade, né? Eu sempre falo, né, nossas aulas presenciais, né, a importância de se preservar os valores femininos, né? Durante muitos anos a gente não podia votar, a gente não podia escolher se a gente queria casar, se a gente queria ter filhos, né? A sociedade impunha isso pra gente. Graças a Deus hoje a gente tem a liberdade de escolher com quem a gente quer casar, se a gente quer ou não ter filhos, né? O direito de estudar, o direito de frequentar qualquer local, tá bom? E assim a gente termina a nossa semana. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando vocês que ainda não enviaram as atividades, por gentileza estarem enviando, porque elas fazem parte da carga horária de vocês. Tchau, boa semana!